Olá pessoal, bem-vindo a mais um Djalma Responde. E hoje eu quero responder 3 perguntas. É isso aí, eu selecionei aqui 3 perguntinhas pequenas que dá para responder de forma mais rápida para a gente poder crescer então junto. Então você que está chegando aqui agora no canal ainda não se inscreveu, é hora de se inscrever. Se inscreve aí no meu canal porque é muito importante. Eu estou no objetivo de chegar a 30 mil inscritos no meu canal. Eu não sei que número está aí agora, mas chegaremos lá se você nos ajudar. Então se inscreva aí, indique, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Isso é muito importante. Não se esqueça também de ativar o sininho para que cada vídeo que eu colocar lá você fique sabendo que tem novidades aí no canal. E vamos juntos, tá certo? Esse canal aqui tem o objetivo de abençoar vidas, de trazer através do conhecimento mais fé, mais atitude, mais vida, mais espiritualidade para cada um de nós. Vivemos uma vida assim plena no reino de Deus. É isso que você quer? Crescer? Ser uma pessoa mais ativa, de alta performance? Então você tem muita coisa que aprender. Eu sou Djalma Pinson, neurocientista, master coach, pastor, e eu tenho muita informação para te passar. Quero que você cresça comigo na minha especialidade como neurocientista e comportamento humano. Se você é uma pessoa que precisa aprender e gosta de aprender sobre comportamento humano, sobre como melhorar a vida, como melhorar os nossos padrões de relacionamento. Então eu estou falando de inteligência emocional, como entender propósito, sentido da vida, valores, como trabalhar a espiritualidade de uma pessoa. Então eu estou falando sobre inteligência espiritual. Então tudo isso aqui faz parte do meu canal, tá bom? Então esteja aí com a gente. Vamos à primeira pergunta. Deixa eu pedir o pessoal aqui para me passar. Vamos lá. Leocárdia Marques, o que eu posso fazer para ter a verdadeira inteligência espiritual? Muito bem, gostei da pergunta, né? Porque ela colocou verdadeira inteligência espiritual. Não sabia que tinha uma falsa, mas é interessante a pergunta. Por que eu estou dizendo que é interessante? Porque muita gente confunde a religiosidade, a questão da religiosidade com inteligência espiritual. Inteligência espiritual é um processo neurológico, é uma inteligência mesmo. O corpo humano ele tem 3 inteligências. O que é uma inteligência? Vamos lá, vamos entender. E por isso, muito obrigado, Leocárdia, pela sua pergunta. Olha só que interessante. O corpo tem 3 processos de inteligência, porque inteligência é um processo. O primeiro processo de inteligência é o biológico. Primeiro, tudo que é... Deixa eu ir devagar, peraí, para você entender isso direito. O que é inteligência? Inteligência é sempre que eu tenho uma informação, ou seja, dados que foram codificados, isso é uma informação. Esses dados codificados conseguem ser lidos, então é uma informação que consegue ser lida, decodificada. O código que foi colocado aqui foi lido em algum lugar e agora sim, esse código lido pode gerar um comportamento ou pode gerar uma ação. Eu tenho isso aqui a nível biológico, eu tenho isso aqui a nível emocional, eu tenho isso aqui a nível artificial, que é a inteligência artificial, que são os computadores, e eu tenho isso aqui a nível quântico, a nível de ondas. Então, esses 4 tipos de inteligência eu tenho no universo. Inteligência biológica. Eu tenho mais uma, desculpa, eu tenho isso a nível nuclear. Então eu tenho a inteligência nuclear. Então eu tenho inteligência nuclear, eu tenho inteligência biológica, eu tenho a inteligência emocional, eu tenho inteligência artificial, que é dos computadores, e eu tenho a inteligência espiritual. Então vamos entender, né? Hoje aqui eu não vou explicar as outras inteligências, mas vamos entender o que é inteligência espiritual. A inteligência espiritual é toda vez que eu tenho uma informação quântica, uma informação por ondas. E aonde eu tenho isso? O meu cérebro, ele tem a capacidade de fazer leituras quando de uma sinapse. Então, o que é uma sinapse neural? O seu neurônio ele tem um núcleo. Esse núcleo tem um axônio, que é uma perninha, um tubo, e depois ele tem dendritos, que são uns bracinhos que fazem com que a informação seja lançada para outros neurônios reconhecerem. Esse núcleo possui uma informação só. Ela passa por dentro do tubo e sai nos dendritos. Eu tenho outro neurônio que também tem dendrito que vai fazer essa leitura desses outros dendritos. Então, eles não se encostam, eles ficam distantes um do outro. E aqui tem uma fenda. Nessa fenda é onde sai a informação que vem do núcleo. Ele cai na fenda
e aí é que nós chamamos de sinapse, porque o nome da fenda é fenda sináptica. Ele, quando cai aqui nessa fenda, se o outro neurônio reconhecer aquela informação, ele então recebe a informação e lança para dentro do neurônio para fazer então a conexão entre uma informação e outra informação. Essas informações neurais são informações que estão armazenadas em núcleos de neurônios, que são células do cérebro. Então a informação está ali. O que faz a leitura dessa informação? São esses códigos neurais. Então, quando a informação é de neurônio para neurônio, isso é uma informação chamada de emocional. Por quê? Essas informações vêm para o meu núcleo neural, vêm para o meu sistema nervoso, e é o sistema nervoso que controla e decodifica isso para uma ação. Então, o nome disso é inteligência emocional, onde a minha emoção gerencia aquelas informações. Porém, toda vez que uma informação corre por dentro de um tubo, ela gera um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele possui uma onda, ele gera uma onda. O campo eletromagnético é uma onda. E pasmem, essa onda contém uma informação. Essa informação, de alguma maneira, é lida no cérebro em algum lugar que até alguns pesquisadores chamaram ou chegaram a chamar de ponto de Deus no cérebro, que é muito interessante. Ela se junta no cérebro, e ao se juntar essas ondas, que são informações de neurônios individuais, mas que são aglutinados numa informação só, isso gera o que nós chamamos de consciência. Então a consciência humana é uma leitura espiritual, ou seja, das ondas de neurônios isolados. Isso se junta, forma então uma informação chamada então de consciência. Então, sempre que eu falar sobre inteligência espiritual, é disso que eu estou falando. As informações estão no cérebro, porém elas estão sendo lidas à base de uma consciência. Elas estão lidas para uma consciência. Então, para que eu uso isso? Eu uso isso para o sentido da minha vida, eu uso isso para os valores que eu tenho, eu uso isso para a formação de consciência e eu uso isso para propósito. Aqui está a inteligência espiritual. A pergunta foi, repete, William, como eu posso ter, não é isso? O que eu posso fazer para descobrir a verdadeira inteligência espiritual? O que eu posso fazer para descobrir ou ter essa inteligência espiritual? Bom, o que você precisa para descobrir e ter essa inteligência espiritual é desenvolver informações que gerem essa consciência. Toda vez que você estiver gerando informações que vão gerar valores para você, propósito de vida, sentido para a sua vida, essa é a verdadeira inteligência espiritual. Nós que somos cristãos usamos como isso? Nós pegamos a Bíblia Sagrada e extraímos dali o que para nós é a verdade dessa palavra. E à medida em que você vai aprendendo e vai introduzindo em você essas convicções formam os pensamentos. E esses pensamentos formam, então, o conceito e a compreensão da sua inteligência espiritual. À medida em que você evolui nessa compreensão e nesse entendimento e se torna cada vez mais consciente dessas informações, o seu nível de QS, que é o quociente espiritual, ele então se torna mais elevado. Então, como é que você tem que desenvolver isso? Desenvolvendo informações que diz respeito à sua fé e às suas convicções espirituais. Uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. Eu tenho um livro escrito chamado Desvende o Poder da Inteligência Espiritual, onde você pode, consultando esse livro, fazer o teste da inteligência espiritual no livro. Deixa eu ver se eu tenho um livro. Eu tenho ali, pega ali para mim. Eu vou te mostrar aqui o meu livro, Inteligência Espiritual. Obrigado. Aqui, ó, o livro Inteligência Espiritual. Esse livro aqui, no final, tem um teste da inteligência espiritual. E esse teste vai te dar o seu nível de inteligência espiritual. Tá aqui, ó, o teste da inteligência espiritual. E aqui você tem o resultado ao final de qual é o seu quociente da inteligência espiritual. E melhor, e mais do que isso, aqui vai dizer o que exatamente você precisa desenvolver na sua vida. Espero ter te ajudado você e ajudado outras pessoas. Vamos a mais uma pergunta. Pastor Gilmar, o que é espiritualidade cristã? Bom, espiritualidade cristã, o próprio nome já disse, é a espiritualidade
que Cristo desenvolveu na sua vida. Isso é muito interessante também, pastor Gilmar, porque o meu livro foi desenvolvido com base no treinamento de Jesus dado aos seus discípulos. Eu decodifiquei esse treinamento. Eu vi o que era que Jesus estava desenvolvendo nos seus discípulos para transformá-los em liderados, para transformá-los em alunos, aprendizes que pudessem replicar os ensinamentos de Jesus. E aí esse código de Jesus para desenvolver os seus discípulos estão aqui nesse meu livro. E aí eu posso te garantir para você que é a espiritualidade que Cristo quis desenvolver. O que Jesus quis desenvolver? Não foi a inteligência emocional dos discípulos. Ele não mandou os discípulos fazer yoga. Ele não mandou os discípulos respirar fundo. Ele não mandou os discípulos esperar, se acalmar, para depois responder uma pergunta. Ele não estava muito preocupado com isso. Com o que Jesus estava preocupado? Com as informações concernentes ao reino de Deus e ao amor. Porque essas duas coisas... Engraçado, Jesus disse, eu sou a pedra angular, que os edificadores rejeitaram, qual foi posta como pedra de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando ele diz eu sou pedra angular, ele está dizendo que a pedra angular daquela época era uma pedra colocada num arco que segurava os dois lados de uma porta. Então, eu posso dizer para você, o que Jesus estava dizendo é que ele era uma pedra fundamental, para que dois lados sejam desenvolvidos. E aí ele prega duas coisas só, reino de Deus e amor. Quando ele fala sobre amor, ele está falando sobre reorganização afetiva. Ele te diz exatamente o que você deve amar e como deve amar essas coisas. Porque quem ama dá prioridade. Quem ama coloca em primeiro e em segundo. Aquilo que eu amo mais eu dou foco. Aquilo que eu amo menos eu reduzo o meu foco. Então o que ele está fazendo aqui? Ajustando a minha área de valores. Quando ele fala sobre o reino de Deus, o que ele está fazendo? Reorganizando o meu sistema de crença. Quando ele reorganiza o meu sistema de crença, o que Jesus está fazendo é me dar as coisas que eu preciso acreditar. Sistema de crenças. Olha, o que nós somos? Nós somos o que cremos e o que damos valor. O que nós fazemos? Comportamento é o resultado de crenças e de valores. Então, o que é espiritualidade cristã? Espiritualidade cristã é o conjunto de crenças e valores que Cristo deu à sua igreja ou aos seus discípulos. Vamos para mais uma pergunta e obrigado, pastor Gilmar, por essa pergunta. A Tayane Barreto faz a seguinte pergunta. Doutor Djalma, gostaria que o senhor falasse sobre pensamento positivo e fé. Muito legal essa pergunta, muito legal. Porque hoje a gente usa muito, né, esse negócio de pensamento positivo. Eu vejo muitos coaches fazendo isso, eu vejo muitos psicólogos fazendo isso, eu vejo muita gente usando isso, né, na sua... até a espiritualidade mesmo, né? Usando muito isso como sendo uma ação benéfica ao seu cérebro. É verdade, não posso negar como neurocientista, que pensamentos positivos geram dopamina, que pensamentos positivos geram uma condição neurológica para que você tenha estabilidade. Mas deixa eu explicar uma coisa para você, como é que isso deve funcionar. Não adianta eu ter pensamentos positivos que eu não acredite neles. Então, olha só, se eu disser assim, eu sou um vencedor, sou um vencedor, sou um vencedor, mas no meu sistema de crença está que eu sou um derrotado. Então, eu estou falando que eu sou um vencedor, mas eu não acredito nisso. Então, na verdade, eu posso garantir para você que o que faz mais efeito não é um pensamento positivo, mas é exatamente aquilo que você acredita daquilo que você está dizendo. Então, mais importante do que um pensamento positivo é a fé. Por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, eu ter um pensamento positivo, mas não acreditar nele, não vai adiantar. Então, mais importante do que o pensamento positivo é a fé. Creia. Se você disser, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, e ele não estava dizendo uma palavra positiva, um pensamento positivo, apesar de ser positivo. Ele estava declarando uma fé. Ou seja, ele tinha convicções do que estava para acontecer. Essa é a diferença entre fé, que é uma convicção de uma coisa que vai acontecer, e pensamento positivo, que é um desejo, uma vontade de que tudo dê certo. Fé é muito mais forte que pensamento positivo. Bom, nós fizemos aqui as 3 perguntas, a minha equipe separou essas 3 perguntas, e eu espero nós termos ajudado vocês nesse crescimento. Djalma Responde fica por aqui, mas não se esqueça de assinar o nosso canal,
de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça, né, de ajudar-nos a divulgar isso, compartilhando essas respostas que com certeza pode mudar a vida de muita gente. Uma chave pode abrir portas extraordinárias. Talvez essa chave não seja a sua, mas ela pode ajudar outras pessoas que estão precisando dessa chave. Então compartilhe, porque eu não tenho dúvida nenhuma que você e eu seremos canal para a transformação de vidas. Deus te abençoe e até o próximo. Não se esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo. E mais importante, faça perguntas. Quem sabe a gente escolhe uma pergunta sua aqui para o próximo Djalma Responde. Até mais, se Deus quiser.